Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olá. Hoje, a gente mergulha num período, assim, muito sombrio e cheio de questões morais complicadíssimas. As tentativas de judeus de negociar com oficiais nazistas para salvar vidas durante o Holocausto. É uma história de desespero total, né? Mas também de coragem, de escolhas agonizantes e com resultados, infelizmente, muitas vezes trágicos. Exato. Nossa conversa hoje se baseia em fontes históricas bem detalhadas, especificamente em trechos do livro Jews for Sale, do Yehuda Bauer. Uma obra fundamental para entender esse lado menos conhecido, né? Sim, a gente tem aqui excertos desse livro que olham para as políticas nazistas, como elas mudaram, sabe? As diferentes respostas judaicas e, claro, as negociações específicas que rolaram ali entre 33 e 45. Uhum. A missão aqui é explorar essas tentativas, tentar entender as motivações, né, tanto do lado judaico quanto do nazista, e olhar de frente para as escolhas impossíveis que essas pessoas tiveram que fazer. Certo. É um desafio em tanto. Vamos lá, então? Vamos desvendar isso? Vamos. Olha, tudo começa antes mesmo da Segunda Guerra, né? A política nazista inicial, ela não era o extermínio em massa de cara. Era mais forçar os judeus a saírem da Alemanha. Exatamente. A ideia era limpar a Alemanha dos judeus, preferencialmente fazendo-os emigrar. E é aí que surge o tal Acordo Havará, o acordo de transferência. Parece estranho, né? Por que raios os nazistas deixariam os judeus levarem algum dinheiro ou bens para Palestino? Não faz muito sentido à primeira vista. Parece contraintuitivo, mas tinha uma lógica pragmática para eles, pelo menos no começo. Primeiro, eles tinham um certo medo de boicotes econômicos internacionais. Ah, o tal medo do poder judaico mundial que eles mesmos inventavam. Isso. Embora eles tenham percebido com o tempo que esse poder era bem menor do que a propaganda deles dizia. Mas, enfim, o medo existia. Segundo, e talvez mais importante, o acordo ajudava no objetivo principal, fazer os judeus emigrarem. Tirar eles da Alemanha. Exato. E tinha um bônus, impulsionava as exportações alemãs para a Palestina. Os dados da época mostram isso, um superávit alemão crescendo. Entendi, mas não era um bom negócio para os judeus, imagino. De jeito nenhum. É crucial entender isso. Quem usava o Hayavara perdia uma parte enorme do patrimônio. Eram taxas absurdas, manipulação do câmbio pelos nazistas. Era um resgate caro, sabe? Não era bondade. Isso, claro, já criou briga dentro da comunidade judaica, né? Com certeza. Grupos sionistas, por exemplo, viam como um mal necessário. Uma forma de salvar gente e, ao mesmo tempo, construir um futuro na Palestina. Mas outros grupos eram totalmente contra. Defendiam um boicote total, achavam que era colaborar com o inimigo. Exato. Qualquer acordo era visto como traição por alguns. E essa divisão já mostra um pouco do que o Bauer chama de armadilha múltipla. Armadilha múltipla. Os líderes judeus ficavam presos, sabe? Entre o que os nazistas exigiam, a pressão das próprias comunidades, as limitações do mundo lá fora e os próprios dilemas morais deles. Uma situação impossível. E os nazistas ainda usavam o próprio medo que eles tinham dessa conspiração judaica para conseguir mais coisas. Irônico, né? Mas sim. E a partir de 35, 36, as condições do Alávara foram piorando muito. A política nazista foi endurecendo, o foco virou expropriação total e expulsão à força. Outras coisas influenciaram também. Sim, fatores externos como revolta árabe na Palestina complicaram a migração para lá. E a Alemanha precisava cada vez mais de moeda forte, então apertaram ainda mais. O próprio Hitler se envolveu e o objetivo final ficou bem claro nas palavras do Göring. Que era? Os judeus tinham que sair de um jeito ou de outro, so oder so, e de preferência sem levar nada. Aquela porta que permitia sair com algum capital estava se fechando rápido. Aí vem a guerra, 1939, a invasão da Polônia. Isso muda tudo de novo, né? O número de judeus sob controle nazista explode. Sim, de centenas de milhares para milhões, de repente. Aí aqueles planos nazistas anteriores, tipo criar reservas como a de Lublin ou deportar todo mundo para Madagascar. Madagascar? Sério? Sério. Foi considerado,
mas se mostraram impraticáveis ou, enfim, foram ultrapassados por uma ideia ainda mais radical, a solução final. O genocídio. O genocídio sistemático. E essa virada está muito ligada à decisão de invadir a União Soviética em 41. Hitler via aquilo como uma guerra total, ideológica, contra o que ele chamava de judeu-bolchevismo. E a conferência de Wannsee em janeiro de 42? O Wannsee não foi onde a decisão foi tomada, isso é importante. Foi mais onde a burocracia se reuniu para coordenar a implementação. Ali ficou oficial. A imigração seria substituída pela evacuação para o leste. Um eufemismo terrível para assassinato em massa. Exatamente. Nesse cenário pavoroso, vamos mudar o foco para a Eslováquia. Era um estado aliado da Alemanha, fascista, né? Com muito antissemitismo local. Sim, e muito ligado à cobiça pelas propriedades dos judeus. Lá, os próprios eslovacos impuseram a criação do USO, o Centro Judaico. O que era isso exatamente? Um tipo de conselho judaico. Nazistas e seus aliados forçavam as comunidades judeus a criar esses conselhos para se auto-administrarem sob ordens alemãs. Eles acabavam implementando as políticas discriminatórias e, no fim, ajudando nas deportações. É um dos pontos mais trágicos e controversos. Que horror! E um ponto chocante que as fontes mostram é que, na Eslováquia, foram os próprios líderes eslovacos que ofereceram seus cidadãos judeus para deportação em 42. Eles ofereceram? Por quê? Parece que foi uma mistura de antissemitismo forte, vontade de confiscar os bens e simplesmente se livrar dos judeus. Ofereceram eles para trabalho forçado na Polônia ocupada. E os alemães aceitaram. No começo, a SS só queria trabalhadores, mas depois aceitaram levar famílias inteiras. E ainda cobraram uma taxa por pessoa do governo eslovaco. A SS mandou um oficial, Dieter Wisliceny, para supervisionar tudo. E será que os eslovacos sabiam para onde essas pessoas estavam indo de verdade? Para a morte? É difícil ter certeza. No começo, talvez muitos oficiais eslovacos não soubessem o destino final, o extermínio em Auschwitz. Mas os rumores já corriam, né? A verdade é que a situação era desesperadora. E é nesse momento, com as deportações rolando, que surge na Eslováquia uma iniciativa judaica diferente. O Grupo de Trabalho, a Prakovná Skupina. Isso. Figuras como a Gizzy Fleischmann e o rabino Michael Duvis Meindl conseguiram algo incrível. Unir fações judaicas que antes viviam brigando. Sionistas, ortodoxos, reformistas, todos juntos. E o que eles tentaram fazer? Eles foram por um caminho desesperado, tentar subornar os nazistas. Conseguiram juntar uma grana alta para a época, uns 40, 50 mil dólares. Nossa! E ofereceram para quem? Ofereceram para o Wisliceny, o oficial da SS, para ele parar as deportações. A grande pergunta, claro, é: funcionou? Ou não foi o que parou as deportações no outono de 42? Ele acreditava nisso piamente. Sim. Mas outras evidências, incluindo o depoimento do próprio Wisliceny, que, claro, tinha interesse em se defender depois da guerra, Lógico. e também de outro membro do grupo, o Andreas Steiner, sugerem que a pausa nas deportações pode ter acontecido por outros motivos. Que motivos? Parece que um número muito grande de isenções foi dado por ministérios eslovacos protegendo certas pessoas, e também houve uma pressão crescente da Igreja Católica contra as deportações. Então, talvez a pausa tenha vindo antes mesmo do pagamento principal do suborno ser feito. Então a causa e o efeito são meio incertos aí. Bem certos. Mas o ponto crucial é outro. Qual? O grupo de trabalho acreditou que o suborno tinha funcionado. E essa crença deu a eles coragem para pensar em algo ainda mais ambicioso, muito mais ambicioso. O quê? O chamado Plano Europa. Plano Europa? O que era isso? A ideia era propor um suborno gigantesco, coisa de 2 a 3 milhões de dólares, para a SS parar as deportações de judeus de toda a Europa ocupada. Nossa, que ousado! E como eles vão conseguir essa grana toda? Eles contataram o Sally Mayer, que era o representante na Suíça do Joint Distribution Committee, o JDC, uma organização judaica americana de ajuda.
Mas o Mayer encontrou só problema pela frente. Tipo, Leis dos aliados que proibiam mandar dinheiro para território inimigo, né? O ceticismo geral, tipo, negociar com a SS, impossível, e a própria dificuldade logística de conseguir e transferir tanto dinheiro em segredo. então, o Plano Europa. Infelizmente, nunca saiu do papel. Foi uma tentativa, mas não deu certo. Isso leva a gente para a Hungria em 1944. Outro lugar central nessas histórias de negociação. Até março daquele ano, a Hungria era tipo um refúgio, né? Mesmo sendo aliada da Alemanha. Sim, um refúgio relativo. Tinha leis antissemitas, mas comparado com outros lugares, muitos judeus estavam mais seguros lá. Só que tudo mudou com a ocupação alemã em março de 44. Por que eles ocuparam? A Alemanha estava com medo que a Hungria pulasse fora da guerra, então ocuparam o país. E isso deu carta branca para o Adolf Eichmann e o comando especial dele implementarem a solução final na Hungria. E fizeram isso com uma velocidade e brutalidade, assim, aterrorizantes. E em Budapeste tinha um grupo judaico tentando fazer alguma coisa, né? O Vadar. Isso, o VADA, Comitê de Ajuda e Resgate, liderado por gente como o Rezécio Kastner e o Joel Brandt. Eles tentaram desesperadamente achar um jeito de salvar pessoas, mas as deportações para Auschwitz começaram em maio, e quem fazia o trabalho sujo eram principalmente os policiais húngaros sob supervisão alemã. Quantas pessoas foram deportadas nesse período? Entre maio e julho de 44, foram cerca de 437 mil judeus húngaros, a maioria absoluta assassinada assim que chegava em Auschwitz. E tem aquele detalhe terrível sobre a informação, né? As pessoas sabiam o que estava acontecendo em Auschwitz. Sim, esse é um ponto doloroso. O relatório Wirbel-Wetzler. Ah, sim, dos dois que conseguiram fugir de Auschwitz. Exato. Um relato super detalhado de como a máquina de extermínio funcionava. Esse relatório chegou na Hungria, chegou nas mãos de líderes judeus e não judeus, inclusive do chefe de Estado, o Horthy. E isso antes das deportações em massa começarem. Então a informação existia. Sabiam o que significava evacuação para o leste. Sabiam. Ou deveriam saber. Mas por uma série de fatores, talvez descrença, medo, lentidão para agir, talvez até interesses outros, a informação não foi suficiente para impedir a tragédia. E é nesse contexto que acontece a missão do Joel Brandt. A famosa proposta do Eichmann, sangue por mercadorias. Ou melhor, 1 milhão de judeus por 10 mil caminhões. Que história é essa? O que estava por trás disso? Era só cinismo? Olha, provavelmente era mais complexo que só cinismo, embora tivesse muito disso também, claro. As fontes indicam forte que tinha uma agenda dupla aí. Como assim? Ao mesmo tempo que o Eichmann mandava o Brandt com essa proposta humanitária meio absurda, a SS, mais especificamente o SD, o serviço de inteligência deles, mandou outro agente judeu para Istambul, um tal de Bandi Gross. Quem era ele? Uma figura do submundo, contrabandista, talvez até agente duplo. A missão dele, que talvez fosse a mais importante para a SS, era tentar iniciar conversas secretas com representantes dos aliados ocidentais. Pra quê? Paz separada? Exatamente. Tentar um acordo de paz separado, passando por cima do Hitler. Então, a missão do Brandt talvez fosse só uma cortina de fumaça, sabe? Um álibi humanitário para esses contatos políticos. Ou talvez uma forma de testar os aliados, ver a reação deles e, quem sabe, até criar briga entre eles e a União Soviética. E quem deu a ordem pra isso? O próprio Himmler. Por quê? Sim, a autorização veio do Himmler, o chefe da SS. Os motivos dele deviam ser muitos e foram mudando com o tempo. No final da guerra, ele estava buscando desesperadamente um jeito de falar com o Ocidente. Talvez usar os judeus como moeda de troca para salvar a própria pele ou para tentar dividir os aliados. O Bauer argumenta que o Himmler estava disposto a considerar trocar algumas vidas judaicas, sim. Mas só se valesse muito a pena pra ele. Exato. Só se trouxesse vantagens estratégicas enormes para ele ou para o regime. O problema é que os judeus não tinham como oferecer o que o Himmler realmente queria. Um acordo político com as potências ocidentais. Entendi. E os aliados? Como eles reagiram à proposta dos caminhões que o Brandt levou? Bom, o Brandt conseguiu chegar em Istambul, mas os britânicos prenderam ele rapidinho em Alepo, na Síria.
E a proposta? Rejeitada na hora pelos aliados ocidentais? Porque, do ponto de vista deles, tinha várias razões. Primeiro, parecia chantagem nazista pura e simples. Segundo, logisticamente, como mover 1 milhão de pessoas no meio da guerra, ainda mais com o dia D prestes a acontecer. Era impossível. Faz sentido. Terceiro, politicamente, aceitar isso ia minar a aliança com a União Soviética. E aquela política de rendição incondicional. E por último, tinham medo real que os caminhões, mesmo com a promessa de não usar no Oeste, acabassem liberando outros veículos alemães para a frente oriental, contra os soviéticos. Então, fim da linha para a proposta. Total. Os britânicos ainda vazaram a história para a imprensa como propaganda negativa contra os nazistas. Aí enterrou de vez qualquer chance, mesmo que remota, de negociação por ali. Mas enquanto essa missão do Brandt fracassava publicamente, outras negociações continuavam nos bastidores na Hungria, né? Mais discretas e talvez ainda mais complicadas moralmente. Aí entra a figura do Rezo Kastner, uma figura super controversa até hoje. Sim, o Kastner, outro líder do Vardar. Ele negociou direto com Eichmann e outros da SS, principalmente com um oficial chamado Kurt Becher. O resultado mais conhecido disso foi aquele trem que saiu da Hungria em junho de 44. O trem de Kastner. Exato. Levou uns 1.700 judeus, mas eles não foram para a liberdade direto, não. Foram para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. Só meses depois, com mais negociação e pagamento de resgate, aí entra o Salim Mayer e o JDC de novo, é que eles finalmente chegaram na Suíça, em dezembro de 44. E a controvérsia toda está em quem foi escolhido para ir nesse trem e nas ações do Kastner em geral, certo? Exatamente. Imagina ter que escolher quem entrava naquele trem. Um fardo moral que a gente nem consegue conceber. O Kastner colocou a própria família, amigos, gente importante da comunidade. O que gerou interpretações diferentes. Sim, uns viram isso como prova de que ele acreditava no acordo, que ele estava arriscando os seus, outros viram como nepotismo, favoritismo. Depois da guerra, principalmente em Israel, o Kastner foi muito acusado. Acusado de quê? De ter colaborado demais com os nazistas, de não ter avisado direito a comunidade judaica sobre o que era Auschwitz de verdade, especialmente na cidade dele, Cluj, e até de ter traído paraquedistas judeus que os britânicos mandaram, como a Hannah Senese. A coisa foi tão feia que ele acabou sendo assassinado em Israel, em 57, depois de um julgamento que dividiu o país. Que história trágica. E esse Kurt Becher, o oficial da SS com quem o Kastner negociou tanto? Quem era ele? Ah, o Becher. Uma figura sinistra e, ao mesmo tempo, fascinante. Era um oficial da SS ligado direto ao Himmler. O papel dele na Hungria, no início, era mais econômico. Ele que orquestrou a tomada de um conglomerado industrial gigante, o Manfred Weiss. Como assim? A família dona era em parte judia. Ele usou a ameaça de deportação como chantagem para tomar a empresa. Tudo com o aval do Himmler. Ele fez uma fortuna pessoal e para a SS com bens confiscados. Um oportunista. Total. Inteligente, mas um oportunista sem escrúpulos. Só que no final da guerra, ele percebeu que negociar com o Kastner e com o Salim Mayer podia render um álibi para ele. E rendeu. O testemunho do Kastner a favor dele depois da guerra ajudou o Becher a escapar de uma punição mais séria. E o Salim Mayer, lá na Suíça, qual era o papel dele nessas negociações finais? O Mayer estava numa sinuca de bico incrível. Ele representava o JDC, então tinha acesso a dinheiro, mas estava totalmente amarrado pelas leis dos aliados e da Suíça que proibiam mandar dinheiro ou bens para a Alemanha nazista. Então, o que ele fazia? A tática principal dele, muitas vezes combinada com o War Refugee Board americano, era ganhar tempo. Ele ficava conversando com Becher, com outros da SS, fazia promessas vagas, enrolava, arrastava as negociações. Tudo na esperança de adiar ou impedir mais mortes enquanto o fim da guerra não chegava. Era um jogo perigosíssimo e muito desgastante para ele. Imagino. E é bom lembrar que essas negociações do Kastner, do Mayer, do Becher, não aconteceram isoladas, né? Tinha também a pressão dos diplomatas neutros em Budapeste, como o sueco Raoul Wallenberg e o suíço Karl Lutz.
eles salvaram milhares emitindo passaportes de proteção. Heróis também. Sem dúvida. E teve outras iniciativas, tipo as negociações de um ex-presidente suíço, Jean Monnet, direto com o Himmler, e a operação dos ônibus brancos do Folke Bernadotte, da Cruz Vermelha Sueca, bem no finzinho da guerra. Que salvou muita gente também. Salvou milhares, principalmente escandinavos, mas alguns judeus também. Tudo isso junto, essa pressão toda, talvez tenha influenciado Himmler a tomar algumas decisões nos últimos meses. Como que? Com uma ordem para parar as câmaras de gás em Auschwitz em novembro de 1944. E supostamente a ordem para entregar os campos intactos para os aliados. Embora essa última ordem muitas vezes tenha sido ignorada pelos comandantes locais, o que levou às terríveis marchas da morte. É de tentativas desesperadas de negociação, né? Com os negociadores judeus tendo quase nenhum poder real, enfrentando um regime genocida e ainda tendo que lidar com a política complicada dos aliados, dos neutros. Exatamente. Teve alguns sucessos bem limitados, pontuais, como o trem do Kastner ou a sobrevivência de parte dos judeus da Eslováquia, mas os grandes planos, tipo o Plano Europa, fracassaram totalmente. Qual é a grande conclusão que o Bauer tira disso tudo? Olha, o Bauer ressalta alguns pontos que são chave. Primeiro, que a política nazista com os judeus não foi uma coisa só, fixa, imutável desde o começo. Aquela ideia anterior à solução final, de expulsar ou até de vender judeus, podia voltar taticamente quando era conveniente para alguns no regime. Principalmente para o Himmler no final. Exato. Ele estava disposto a negociar algumas vidas, mas só se fosse em troca de algo que ele achasse que tinha um valor estratégico imenso, tipo um acordo com o Ocidente, coisa que os judeus não tinham como oferecer. E o segundo ponto? O segundo é aquela armadilha múltipla que a gente falou. Os líderes judeus estavam totalmente presos, espremidos entre a máquina de matar nazista, a falta de vontade dos aliados de priorizar o resgate direto e a própria falta de poder real deles. E como a gente deve olhar para essas figuras hoje? O Kastner, o Brand, até o Mayer, que tiveram que tomar decisões tão difíceis. O Bauer alerta muito contra a gente fazer julgamentos fáceis, sabe? Com o olhar de hoje. As ações deles envolveram muita coragem, mas também dilemas morais terríveis. Qualquer sucesso era parcial e vinha com um custo moral altíssimo, de ter que lidar, negociar com os próprios assassinos. É complicado mesmo. E ele nota também uma tendência triste que rolou depois da guerra. De jogar a raiva, a frustração, em cima desses próprios líderes que tentaram fazer alguma coisa em condições impossíveis, em vez de focar nos verdadeiros culpados e em toda a rede complexa que incluía a omissão de muita gente que só assistiu. Então, apesar dos resultados terem sido limitados e de toda a controvérsia, o Bauer considera eles heróis. Sim, ele argumenta que pessoas como Kastner, Brand, Weissmandel, Fleischmann, Mayer, Steiner e outros foram heróis. Não necessariamente pelo sucesso que dá para medir, que foi pouco e ambíguo, mas porque, diante do genocídio e da impotência, eles se recusaram a aceitar o destino passivamente. Eles tentaram. Buscaram as brechas. Buscaram brechas, negociaram com o diabo, correram riscos enormes para salvar vidas. A questão provocativa que fica para a gente, e que a análise do Bauer força a gente a encarar é: como é que a gente avalia hoje as ações de pessoas que enfrentaram escolhas que a gente nem consegue imaginar? Onde até um sucesso pequeno exigiu um compromisso moral que, para nós, parece insuportável. Como essa visão desafia aquelas narrativas mais simples, sabe? De puro heroísmo ou pura vilania que a gente muitas vezes aplica ao passado, ainda mais num evento tão complexo como o Holocausto. Fica a reflexão. Uma reflexão bem profunda.